Neste mês de maio, a Suframa enviou representantes para a Coreia do Sul. Aquele país realizou um workshop para receber pessoas de todo mundo, especialistas na área da indústria. E para lá foi o Marcelo Pereira, que já está aqui na tela comigo. Ô Marcelo, é um prazer te receber aqui no Real Time On. Caio, muito obrigado. Em nome da Superintendência da Zona Franca de Manaus e em nome do Superintendente Bosco Saraiva, nós agradecemos toda a equipe do Real Time que nos convidou para trazer essas impressões aqui nessa entrevista. Marcelo, é natural que quando a gente viaja para a Coreia do Sul, por exemplo, Japão, países que você visitou recentemente, haja um encantamento em especial para quem conhece também da indústria e queira trazer na bagagem ideias que possam ser implementadas. O que de primordial você acredita que possa ser viável para a nossa Zona Franca? Bom, Caio, primeiramente, dentro de um processo comparação, né? Não há como não comparar quando nós estamos num ambiente como esse. É importante destacar que a Coreia do Sul, ao longo de uma história que tem quase 40 anos de alteração do planejamento de longo prazo daquele país, eles passaram por algumas transformações bem radicais e que resultaram no que eles são hoje, né? Então, a Coreia do Sul, a primeira coisa que ela decidiu, ela definiu, foi que eles fariam toda uma revolução tecnológica e educacional naquele país. Você tem uma ideia? O inglês é a segunda língua de todo cidadão sul-coreano. É difícil você encontrar um coreano com menos de 30 anos, ou seja, dentro desta geração, que não fale o inglês fluentemente. E um outro ponto, eles conseguiram assimilar as críticas que existiam contra o país em relação a alguns gargalos que ele tinha. Por exemplo, questão ambiental. A Coreia do Sul era um dos países mais poluídos do mundo nos anos 70. E hoje, dentro dessa política industrial deles, eles trabalham com o conceito de parques ecoindustriais. Então, eles alteraram todo o processo de industrialização e hoje eles são considerados uma das indústrias mais limpas do mundo, sem emissão de partículas. Então, há um controle muito grande de emissão de partículas e, partindo por esse caminho de evolução, somando essa questão ambiental e a questão da educação do país, eles iniciaram todo um processo de transformação tecnológica. Hoje, boa parte do produto interno bruto daquele país é composto por serviços tecnológicos e indústrias de base muito forte. As maiores empresas de navegação e estaleiro estão lá naquele país. É um país muito pequeno, mas com um potencial muito grande. Então, na melhoria desse ambiente de negócios, a Coreia do Sul se tornou um destino para investimentos globais. Dentro da Coreia do Sul, a gente faz comparações, Coreia e Japão, por exemplo, e ele é um país muito ocidentalizado. Nós percebemos grandes corporações do Ocidente estão instaladas naquele país. E estão instaladas porque o ambiente de negócio daquele país se tornou atrativo para o investimento. Coreia do Sul, nos anos 70, estava bem atrás do Brasil em relação ao desenvolvimento humano e produto interno bruto. Hoje não é um país que está à frente do Brasil em termos de PIB, por conta da magnitude que o Brasil tem em relação ao agronegócio e à mineração, mas os serviços tecnológicos na Coreia do Sul eles são muito avançados. Então, a grande sacada que a Coreia do Sul teve foi não negar seus problemas, foi reconhecer seus pontos fracos, reconhecer aquilo que tornava ela vulnerável, e ela atuou diretamente para garantir que isso se tornariam no futuro pontos fortes. Nós temos uma evolução de quase 50 anos desse planejamento de longo prazo da Coreia, e hoje eles trabalham com planejamentos para o futuro. Então, é um país que nós precisamos olhar com muito carinho, copiar efetivamente modelos de transformações, e os parques ecoindustriais da Coreia do Sul são algo maravilhoso. Para você ter uma ideia, o lixo na Coreia do Sul, todo ele é transformado em energia. Não há lixo na cidade que não seja transformado em energia. Tanto o lixo reciclado quanto aquele lixo biológico, né? Há a produção de gás a partir do metano,
Então, eles transformaram todos os problemas, a partir da tecnologia, em potenciais para a indústria. Toda a energia gerada é utilizada pela indústria ou para a utilização dos moradores. Marcelo, a sua fala sobre educação, você mencionou basicamente aqui um tripé em síntese: educação, sustentabilidade e tecnologia. E no aspecto educação, o que você está falando lembra muito uma fala que eu entrevistei aqui, o Enio Candotti, que é o diretor do MUSA, foi presidente do SBPC, da Sociedade de Progresso à Ciência, e ele diz algo parecido isso com o que você está mencionando agora, que é o fato da educação ser transformadora para ambientes com potencialidades como a Amazônia. Você mencionava, no caso, a Coreia do Sul. Tornar esse ambiente, esse perímetro favorável, ninguém questiona essa possibilidade. Do ponto de vista da sustentabilidade, hoje, fazendo uma comparação com um ecoparque industrial na Coreia do Sul e a nossa Zona Franca, qual o primeiro passo para a gente encontrar um norte e um caminho parecido? Bom, a Zona Franca de Manaus ela tem uma história de evolução ao longo dos 56 anos de existência do modelo, e ele não pode ser negada a resiliência do modelo Zona Franca de Manaus. Ele é um modelo que veio se transformando e colheu muitos resultados promissores. Nós temos mais de 50 anos de modelo Zona Franca de Manaus, e nós temos alguns problemas que infelizmente inviabilizam que a Zona Franca cresça mais. Por exemplo, a questão logística. Um dos nossos principais gargalos na Zona Franca de Manaus são as questões logísticas, que precisam ser encaradas. Não adianta a gente negar que este problema existe. Nós precisamos estruturar as vias navegáveis, os portos que serão necessários para o desenvolvimento da indústria. E, por exemplo, nós temos rotas comerciais que podem ser utilizadas a partir da fronteira andina, mas que nós não conseguimos explorar hoje, porque nós não temos portos estabelecidos, alfandegados, por exemplo, ali em Tabatinga, para que a gente possa sair pelo Oceano Pacífico e ter uma redução do escoamento, tanto de produção quanto de produtos acabados. Zona Franca de Manaus, diante desses problemas logísticos, ela deixa de fazer toda uma interação com o nosso país fronteiriço. Nosso vice-presidente, quando esteve aqui no dia 24 de março para a última reunião do Conselho de Administração da Sulframa, lançou esse desafio à Zona Franca de se transformar também um polo de exportação dos seus produtos. Zona Franca hoje está muito voltada para o mercado interno, ou seja, o mercado brasileiro. O mercado brasileiro é muito grande, mas nós temos um mercado muito promissor, que é o mercado da América do Sul, da América Andina, da América Latina, e isso é algo que deve ser planejado. Bom, quando a gente fala em questões logísticas, a gente fala também em baratear custos de produção. A logística, ela é um dos principais gargalos em qualquer lugar do mundo. Então, para a gente se tornar um ambiente de negócio promissor, a gente precisa reduzir essas questões dos custos logísticos, reduzir as questões de custos burocráticos e a questão ambiental. A Zona Franca de Manaus está no seio e no coração da floresta amazônica. A marca Amazônia precisa ser muito bem explorada pelas corporações que aqui estão. Afinal, a Amazônia é uma marca constituída no mundo, e nós vivemos aí no mundo ESG, e esse mundo ESG valoriza muito as questões de produção limpa, social, sustentável e com governança. Então, nós temos, o modelo coreano trabalha muito isso, há muito a aprender com aquele modelo, e uma notícia positiva que a gente traz de lá é que os idealizadores dos parques ecoindustriais da Coreia e do mundo, nasce na Coreia esses conceitos, eles estão dispostos a ajudar a Zona Franca, o Estado do Amazonas, o município de Manaus, o governo federal, na propagação desse modelo, tanto na Zona Franca como um projeto piloto, quanto no país inteiro. Então, a Zona Franca de Manaus, a proposta é que a Zona Franca de Manaus seja o projeto piloto de parques ecoindustriais para o futuro. Isso que você está falando é muito importante. O que falta para viabilizar esse projeto? O que precisa ser conversado a partir de agora, melhor dizendo? Na verdade, é preciso estreitar as relações da Superintendência da Zona Franca de Manaus, governo federal, através do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, a Prefeitura de Manaus, que estabelece o polo industrial aqui, e o governo do Estado do Amazonas.
Por exemplo, Caio, nós visitamos usinas de geração de energia a partir de esgoto, geração de energia a partir do lixo e geração de resfriamento e aquecimento a partir de biodigestores. Então, tudo isso que nós visitamos gera em torno de 30% de toda a energia consumida na Coreia. Então, não é nada desprezível. Partindo do pressuposto que o lixo ele é dinheiro e o lixo também é energia, talvez quando nós transformássemos, por exemplo, toda essa energia que está dentro dos igarapés, das vias navegáveis aqui na região e nas ruas, num apelo econômico, talvez a população deixe de jogar lixo no chão, lixo nos igarapés e passe a monetizar isso, porque isso realmente é dinheiro. Talvez um cashback do lixo resolveria boa parte. Vocês já pensaram num projeto onde você sai ali do Igarapé Mestre Chico ou Igarapé do 40, numa rota turística navegável, chegando ao Milênio ali pelo Mindu, para fazer compras? Talvez os turistas de cruzeiro cheguem e façam. Hoje é impensável isso por conta do odor que aqueles igarapés geram. Mas quando a gente fala nisso, é algo possível. A Coreia faz isso, ela tem todos esses projetos A Europa também faz. A Europa faz, né? Então, hoje em Manaus é impossível fazer isso por conta dos odores que geram a partir das vias navegáveis. Mas por que eu estou falando isso contigo? As zonas urbanas do mundo, elas sofrem desse problema. Então, quando eu falei que lá na Coreia, nos anos 70, a poluição era um dos grandes problemas, é porque o boom da industrialização naquele país acontece a partir daqueles anos, e quando isso acontece, é inegável que a pressão humana sobre as zonas urbanas faz com que a vida ela se torne um pouco mais difícil em termos ambientais. Então, nós precisamos assumir tecnologias para transformar o nosso ambiente, o ambiente que a gente vive, as cidades, em lugares mais prazerosos e ambientalmente corretos de se viver. E quando a gente faz isso, é inegável que a indústria, a massa da indústria, ela é grande responsável, não que ela esteja poluindo o ambiente, mas é essa dinâmica social e econômica que acontece nas zonas urbanas que faz com que esse fenômeno aconteça. Então, os parques ecoindustriais, no conceito coreano, ele visa produzir através de energias limpas, renováveis, não geração de resíduos, nem emissão de partículas no ar, e o produto ele sai com um selo ecoindustrial. Imaginando um selo ecoindustrial na Amazônia, nós teríamos um plus. A Amazônia é uma marca muito valiosa para o mundo. Isso que você está falando pode ser uma virada de chave tanto para a gente que, claro, entende as dificuldades como amazônidas que somos, entendemos a dificuldade de manter a Zona Franca, manter a competitividade, e a gente já tem um parque industrial instalado. A transformação disso já está um passo à frente de outras regiões aqui do Brasil. E o próprio Banco Mundial, o próprio BID, são duas instituições de reconstrução e desenvolvimento que foram criadas após a Segunda Guerra Mundial, que estão à frente desses conceitos de parques tecnológicos, parques ecoindustriais, desenvolvimento de startups, por exemplo. Eles estão dispostos a estar com o governo brasileiro, com o Estado brasileiro, fornecendo toda a assistência técnica para a implantação desses parques ecoindustriais e também para todo o assessoramento nessas implantações. Tudo isso faz parte de um projeto global de produção limpa, de produção sustentável e de um mercado global integrado. Perfeito. Marcelo, eu quero te agradecer. Obrigado mesmo por ter aceito o convite aqui do Real Time Entrevista. Te agradeço. Assim que você tiver outras novidades, por favor, você sabe que pode contar conosco aqui. Muito obrigado, Caio. Em nome da Superintendência da Zona Franca de Manaus e do Superintendente Bosco Saraiva, nós agradecemos o convite e a Suframa se coloca sempre à disposição para estar em contato, esclarecendo qualquer dúvida. A Suframa está lá à disposição para prestar o serviço à sociedade. Perfeito. Eu pedi para você permanecer aqui na tela enquanto eu me despeço do nosso internauta. A você, muito obrigado. Curta, comente, compartilhe essa entrevista e não esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube, Real Time On Play. Muito obrigado mesmo e até uma próxima oportunidade.